Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai fazer a correção da atividade de interpretação textual do gênero romance, O Pato da Gazela, outro trecho tirado de um livro que fala sobre um amor, né? Um amor aí de desconhecido, um amor que envolveu um presente. Esse conto é feito por José Martiano de Alencar. José de Alencar, aquele autor do livro Viuvinha, que eu falei para vocês que a gente vai falar sobre ele. Ele que foi muito conhecido pelo seu gênero de romance, né? Escreveu vários livros. Olha aqui, 5 minutos, A Viuvinha, A Pata da Gazela, Tronco do Ipê. Os mais conhecidos dele, além de Viuvinha, foi o Sertanejo, o Gaúcho e Iracema. Também bem conhecido o Guarani. Nós iremos ler e conhecer um pouquinho mais sobre esse. Ele é um grande escritor romancista cearense que fez muito pela literatura brasileira e muito reconhecido. Agora nós vamos fazer a interpretação desse texto que o José de Alencar escreveu. Aliás, é apenas um fragmento, né? O romance, a gente sabe que diferente de um conto de amor, eles são livros. Tia, o conto de amor não é uma história de amor? Também é. Mas a gente sabe que é uma narração curta. O romance é uma narração longa, com várias páginas, vários personagens, vários contextos. Tem uma duração de longo de tempo maior. Dentro de um conto, a duração às vezes é uma tarde, uma noite, ou um dia. No romance pode virar anos, né? Então o romance vem aí com um contexto maior. Bom, vamos então ali começar a interpretar esse fragmento do texto. O fragmento do romance lido indica tratar-se de uma história policial, de aventura, de amor ou de terror? Trata-se de uma história de amor, né, meus amores? Qual é o foco narrativo? O romance é narrado em terceira pessoa, ou seja, quem narra não faz parte da história, ele é chamado também de narrador observador, né? No texto, o narrador apresenta uma minuciosa descrição das personagens. Que elementos permite perceber que a classe social das moças fazem parte? Qual o trecho do livro onde mostra a classe social das moças? A descrição da carruagem, a forma como as moças estavam elegantes e vestidas, a conversas delas sobre compras que já tinham realizado e que ainda pretendem fazer o criado que esperavam. Tudo isso configura o personagem de uma classe social abastada, ou seja, né, uma classe social rica. Nesse romance, as roupas das personagens são tão importantes na caracterização delas que o narrador substitui o nome das moças pelos trajes que comportam. Selecione 2 exemplos do texto que ilustram essa afirmação. O vestido roxo desbruçou de modo a olhar para fora. O roupão reencostado nas almofadas constava a carteirinha de lembranças. Quinta questão. Leia o trecho a seguir que se refere ao comportamento de Amélia e responda à questão. Notando Amélia insistente com o macebo, ficou vividamente contrariada. O que o trecho pode revelar a respeito das características psicológicas da jovem, ou seja, a personalidade, a forma como ela era? O trecho revela ser uma personagem recatada e comportamento reservado. Que atitudes Amélia tornou-se para proteger e se esquivar do olhar do rapaz que a admirava? Avisou o cocheiro que avançasse alguns passos de modo que tirasse o interior do carro à vista do rapaz. Abriu o chapeuzinho de sol para impedir a contemplação apaixonada do que era o objeto. Sétima questão. Pelo fragmento lido, é possível identificar a situação problema, ou seja, aquela situação onde a gente digera as outras ações do texto, né, gente? Que se constrói. E será pelo desenvolvimento da história. Indique as alternativas que representam os acontecimentos fundamentais que desencadeam essa situação. Vamos lá. Como aquele descritor que a gente entendeu, quais foram as ações que desencadearam a situação problema? A. O lacaio apressado não percebe que deixa cair na rua um objeto de embrulho que carregava. A. C.
Um jovem interessado apanha o objeto perdido e busca informações sobre a possível proprietária. E a D, Laura, desconfiada de que algo foi deixado para trás pelo lacaio, olha pela janela de Vitória em direção à rua. E o rapaz bem vestido, não obtendo informações sobre a dona do objeto perdido, guarda-o no bolso. Essas foram ações que desencadearam toda a situação problema, que também fez o desenrolar da nossa história. Que objeto você pode ter caído do embrulho? O que vocês acham? Essa resposta é pessoal, mas o que vocês imaginam que poderiam identificá-las ou serem muito importantes para elas? Nono, que ideias e sentimentos você imagina que o jovem bem vestido terá em relação ao objeto encontrado? O que vocês acham? Para ser um objeto que fazia parte da situação problema, será que aquele objeto seria algo precioso, algo que identificasse aquelas jovens? Pessoal, tá? Ao ver o objeto encontrado, o rapaz tirará algumas conclusões sobre sua proprietária. O que você acha que ele pensará? Será que ele vai pensar de uma forma positiva, uma forma bonita? Ou por ela ser tão recatada, será que ela tem algum segredo escondido? Não sei, mas algo vai ser bem interessante quando ele abrir aquele embrulho, né? Agora, finalizando a nossa interpretação de texto, a gente vai para a linguagem do texto. Essa parte das nossas atividades, a gente vai entender um pouquinho a forma como falava dentro da nossa literatura romancista. Tornando por base esse trecho extraído do romance O Pato e a Gazela, de José de Alencar, responda. A linguagem empregada pelo autor é formal ou informal? E aí, gente? Transcreva no texto os exemplos de sua resposta. O que vocês acham? Era uma linguagem empregada pelo autor formal. Na época, nesse período onde José de Alencar escrevia, as linguagens sempre eram muito formais, né? O português era um português bem falado, da forma como ele era escrito, né? Utilizava muito o vós, o tu, e o verbo era muito bem empregado nas pessoas. Então, era uma linguagem bem formal, né? Quais são as respostas? Dentro de muitas, tem essas aqui, ó. Dentro do carro havia duas moças, uma delas alta e esbelta, tinha presença encantadora. Outro, estas palavras confirmam que, aliás, indicavam os simples aspectos da carruagem. Podemos perceber que durante a leitura não houve dialetos regionais, né, aquelas palavrinhas populares das nossas regiões, não houve gírias, então era sempre uma linguagem formal. Além das palavras relacionadas no glossário, há outras no texto cujo significado você não conheça? Se há, quais? Também é respostas pessoais. A gente percebeu que no glossário algumas palavras que talvez não fazem mais parte do nosso dia a dia, porque as palavras elas sofrem mudanças ao longo do tempo. No período de José de Alencar escreveu esse livro, em 1800 e alguns anos atrás, esse livro foi escrito de acordo com a linguagem da época, né? Linguagem essa que se modificou ao longo do tempo. Se você tiver alguma, procure no dicionário para a gente poder entender mais sobre elas, né? Relê o segundo trecho do texto, né? Simples, no traste pouco favorecido a respeito da beleza. Gente, essas palavrinhas em destaque, ela trouxe uma expressão para falar que ele pouco favorecido, né? Quer dizer assim, que era uma pessoa simples, né? De uma condição humilde. Mas ele também quis dizer, quando ele fala pouco favorecido a respeito da beleza, ele quer dizer que ele não era bonito, né? Mas ele não quis falar de uma forma grossa. Como você interpreta a expressão no trecho? Pessoal, né? Lê as informações no quadro. Olha só. Esse aqui é o nosso figura de linguagem eufemismo, daquele que a gente falou sobre as circunstâncias de saber, que muitas vezes as palavras elas precisam ser amenizadas para ser colocadas e faladas, né? E nesse requisito utilizou aqui para dizer que ele não era uma pessoa bonita, pouco favorecida na beleza, né? É possível afirmar que a expressão é um eufemismo? Sim, nesse caso o autor usou a expressão para amenizar a feiura do personagem, né, meus amores?
Que outra expressão poderia ser empregada? Qual outra forma que o autor poderia falar? Feio, né? Seria, se não fosse pela questão do eufemismo, sem beleza, aparência desagradável. Mas para não vir de uma forma tão pesada, o autor utilizou pouco favorecido em respeito à beleza, né? Porque ele é romântico, né? Ele utiliza as palavras de modo mais sensíveis. Gente, eu espero que vocês tenham aprendido com essas correções, falando um pouquinho mais sobre esse gênero que a gente está conhecendo, o romance. E qualquer dúvida estarei no privado, tá? Tenham todos uma boa correção.